Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Uma alegria em mais um domingo nós estarmos juntos, realizando o Evangelho no Lar, nos ligando mentalmente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e superior. Vamos juntos, nos desligando um pouco dos problemas, das aflições, das angústias que fazem parte das vicissitudes da vida. Respirando profundamente, tirando a tensão do corpo, nos sentindo neste momento. Evangelho no Lar é momento de oração, momento de aprendizado, é momento também de pedirmos, mas principalmente de agradecermos. Nós temos muito mais facilidade em pedir do que agradecer. Então vamos agradecer, vamos nos unir em agradecimento por tudo que temos e também por tudo que somos. Iniciando aí o mês de agosto, hoje é o primeiro evangelho do mês de agosto, hoje é dia 3 de agosto do ano de 2025. Metade do ano já se foi, nós estamos aqui com a meta no Evangelho no Lar de renovar os votos que nós fazemos no início do ano. O compromisso com a nossa reforma íntima. Já estamos percebendo que o planeta tem mudado, tem acelerado, todos nós estamos lidando com alguma questão, seja psicológica, seja física, seja em qual setor for. A espiritualidade está nos demonstrando, vamos modificar os nossos hábitos? A hora é agora, nós estamos percebendo isso, a necessidade do Evangelho em todos os momentos. E é o que nos salva. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, traduzido para nós com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, refletindo em nós a sabedoria divina, como sermos agente de mudança no mundo, de transformação. Em mim, em primeiro lugar, como nos ensinou o Mestre, amai a ti em primeiro lugar, mas amai também o próximo como você mesmo. Aprender a nos amar, aprender a aceitar, compreensão e elevação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação e no erro, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus, vamos agradecendo, pedindo a Jesus que direcione este Evangelho, pedindo autorização para iniciar, que Ele possa estar conosco em cada palavra, em cada momento deste Evangelho. Vamos entrando em vibração, vamos nos transferindo já para a colônia das águas, local que nós temos no coração para limparmos um pouco os fluidos, nos aproximando das águas tranquilas e correntes. Tudo flui na natureza, assim como tudo fluirá nas nossas vidas. Vamos de olhos fechados, já entrando nessa conexão, para recebermos o passe durante todo o Evangelho. Quero agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês, pedir também que possa ajudar aí o canal, curtindo, comentando, compartilhando com alguém, algum familiar e amigo que você acha que possa gostar deste Evangelho. Vamos fazer a caridade moral, a maior caridade que podemos fazer então com o Espiritismo é a sua divulgação, nos ensina Emmanuel. Ajudar o Espiritismo a se difundir. Inclusive, nós estamos pontuando muito aqui, ter um espírito de missão. Estamos em momentos transicionais do planeta. É tão importante nós também divulgarmos o Espiritismo.
Divulgar o Espiritismo não é impor religião. Nós divulgamos aqueles que já estão prontos ou já estão na sintonia, entenderão o recado. E os Espíritos nos esclarecem que aqueles que se ligarem a Deus e pedir o direcionamento conseguirá falar sobre o Espiritismo. Isso é muito importante para todos nós. Não tenha medo, então, quando alguém te perguntar sobre o que é o Espiritismo, fale sobre o que é o Evangelho do Cristo, principalmente, que é o que nos transforma moralmente. Com o nosso tema aqui, continuando esse tema que nós estamos tratando, o tema da reforma íntima. E a reforma íntima, ela vai nos trazer algo muito importante, que é a paz interior. Com a transformação moral, nós vamos ter a paz interior. A paz interior não é a ausência de conflitos, muito menos a ausência de problemas. Jesus nos falou: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, você também pode vencer. Todos nós teremos as aflições, as vicissitudes, os problemas, as dificuldades, uns maior, outras menores. Mas todos nós estamos aqui com um propósito, o principal propósito, evolução. A principal missão da sua vida, então, como nós já falamos, é a evolução. Então tenha um ideal, evolua, não fique parado. Nós não viemos aqui na Terra apenas para passear, comer, procriar, enfim. O lazer é importante, ele é necessário, mas nós viemos na Terra para evoluir, pois não somos o nosso corpo, nós estamos temporariamente no nosso corpo. A compreensão, então, que a vida continua, que nós não morremos quando deixamos o corpo físico aqui na Terra, que há uma programação reencarnatória, que há um plano espiritual que cuida de nós, nos dar um ideal e também um sentido de vida. Tenha também um sentido de vida. Ter um sentido de vida é saber saborear a vida. Valorizar cada segundo, seja no problema, na aflição ou seja na alegria, porque assim nós vamos conseguir atravessar. Ter paz interior, então, não é ausência de problemas, de dificuldades, seja qual dificuldade for. Se a sua dificuldade for financeira, se a sua dificuldade for sentimental, se for a perda de um ente querido ou se for qualquer outro problema. Não é neste momento, aliás, não é com esses problemas que nós vamos deixar de sentir a paz interior, porque são turbulências que nós passaremos, e é o Espiritismo, ele vai nos ajudar. Ele vai nos trazer o direcionamento para compreendermos cada situação das nossas vidas. E aí, a grande premissa básica da paz interior, por isso nós devemos ter a reforma íntima, é a fé. Trabalhar a fé diariamente. Nós já falamos aqui tanto no Evangelho, mas vou repetir, talvez você esteja chegando agora, né? Trabalhe a sua fé. No primeiro momento, como nós vamos trabalhar a nossa fé? Observe aquelas pessoas que têm mais fé que você. Aquelas pessoas que já passaram na Terra e não tiveram nenhuma dúvida. Ouça essas pessoas. Talvez sejam grandes espíritos, do espiritismo ou não. Ouçam o que elas falam. Ouçam de que maneira e de que vibração elas falam de Deus e da potência energética que nos abrange todo o universo, que hoje na Terra nós chamamos Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A compreensão da fé, então, ela vem do íntimo e ela traz a paz interior. A fé, ainda, para muitos de nós, pode ser vacilante e fraca em alguns momentos, principalmente quando nos achamos aqueles filhos que não merecem nada de problema. Quando que os problemas, nós aprendemos no Espiritismo, serão para nos ajudar na caminhada, para nos fortalecer. Por quê? A espiritualidade superior e amiga já tem enviado constantemente para nós os sinais materiais da existência espiritual. Mas muitos de nós, mesmo observando o material, ainda resistimos e caímos nos mesmos erros. Então não adianta nós lermos o Evangelho e tá lá: não blasfemei contra os seus irmãos, não julgueis, não matarás, não roubarás, evite a vingança,
evite a inveja, evite julgar o outro, enfim, tantos ensinamentos. E quando nós temos que aplicá-los no dia a dia, a gente vai e tem o quê? Uma fraqueza de sentimentos, porque ainda não acreditamos e não vivenciamos. Porque se tivéssemos certeza que com ferro fere, eu serei ferido, como diz Jesus, quando Pedro corta a orelha do soldado e ele fala: ó Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se nós entendêssemos e vivenciássemos de fato a lei de causa e efeito, teríamos uma mudança radical na nossa vida. Então muitos de nós queremos a paz interior e falamos: mas se eu tiver muito dinheiro, eu vou ter paz interior. Pode ser que você tenha por alguns meses ou anos, mas depois que você acostumar com aquela quantia de dinheiro, volta novamente, porque a paz interior não é conquista material, não está no carro, na casa, no dinheiro, na joia. A paz interior não está no curso superior, a paz interior não está em coisas externas, porque o próprio nome já diz, paz interior. Você pode ver uma pessoa que não tem absolutamente nada na vida ou que abriu mão de tudo e tem uma paz interior tremenda. A gente tem vários exemplos disso. Francisco de Assis era um desses, que ao abandonar tudo encontrou sua paz interior. Mas você não precisa fazer isso. Você não precisa de abrir mão aí da sua casa, do apartamento, não é isso. Aliás, nada é nosso, Tudo é empréstimo de Deus. Tudo está temporariamente sobre nossa administração. Uma hora vamos ter que devolver e prestar contas do corpo, da casa, do carro, de tudo que Deus nos emprestou, dos sapatos. Tudo é empréstimos. Dos filhos, o Evangelho vai nos dizer, os filhos também são empréstimos. Uma hora devolveremos eles para Deus. Os amigos, os irmãos, parceiros de trabalho, namorada, namorado, marido, esposa, enfim. Tudo é empréstimo e um dia vamos prestar contas dessa convivência. Ninguém atravessa o nosso caminho por acaso, ninguém está perto de nós por acaso, seja filho, primo, tio, vizinho. E aí nós precisamos modificar as nossas relações e só modificaremos as relações modificando internamente. Esse é o grande passo da nossa paz interior. A conquista, então, desses propósitos de paz interior que nós estamos falando aqui no Evangelho, todos esses que a gente já está falando e vamos continuar falando, é o que nos dará direcionamento para uma reforma íntima. Agora, o primeiro passo para a paz interior é a consciência tranquila. Quando nós temos a consciência tranquila de que estamos no caminho certo, cumprindo o nosso dever, e mesmo com os erros, mesmo com os tombos e os tropeços, nós estamos ainda caminhando e progredindo, nós estamos com a consciência tranquila. Não estou fazendo mal a ninguém, não estou odiando ninguém. E quando algo acontece, eu consigo perdoar. Eu evito vingar, eu evito maldizer, porque eu sei o impacto que as minhas palavras têm e que pode pegar o outro. Muitos falam em energia ruim, a pior energia é aquela lançada ao vento nas palavras com a força de cada letra. Então, muitas das vezes não precisamos fazer absolutamente, só um pensamento negativo que enviamos ao outro, já podemos desestabilizar se esse outro não está em vigilância, por isso vigie. Chico Xavier vai nos dizer, se o seu muro estiver com buracos, as pedras atravessarão. Pois então ore, a fé também anda junto com a oração. Quantas orações nós já fizemos para Deus, vazias, sem sentido e sem peso, e é claro, naquele momento cobramos de Deus a resposta. Por que eu não fui atendido ou atendida? Por que não houve uma resposta para as minhas preces, mas nem você acreditou no pedido que você fez? Nem você emanou com a força o pedido que você fez, porque a melhor oração é a simples, mas a pontual. Aquela que nós fazemos de coração. Aquela que pode ser feita em poucas palavras, mas que a força vibracional é como se arrebentasse as portas do céu, numa expressão popular. É a oração que sobe direto, é aquela da ligação. É quando nós conversamos direto com Deus e nessa conversa nós humildemente pedimos. Pedis e obtereis, Jesus nos ensinou. Aquilo que vocês pedirem com fé,
vocês obterão. Se vocês disserem para essa montanha, saia daqui, vá para outro lugar, ela irá. Mas nossa fé, muito menor que um grão de mostarda. Porque Jesus falou, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, já fará milagres. E ele ainda vai nos dizer, vocês são deuses, vocês estão perdendo tempo. Energia vocês têm. Basta que façam, que creiam. O que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. E nós já estamos num tempo em que esses conhecimentos já estão nos rodeando tanto, mas nós não estamos praticando. Por isso que também falávamos aqui no processo da reforma íntima, tenha exercícios de concentração. Mas William, o que isso vai me ajudar? No exercício de concentração, na meditação e também na concentração consigo, na oração, na leitura, você vai entrar em contato com você. Porque no dia a dia a gente vai escondendo até mesmo de nós mesmos. Nós não só escondemos do outro quem somos, nós escondemos de nós mesmos. Nós temos medo de olhar no espelho da alma e ver ali as questões que nós temos que corrigir, as questões que nós temos que averiguar, que nós temos que adestrar dentro de nós. Aquilo que está solto dentro de nós, aqueles parafusos frouxos, sim, nós precisamos. E ninguém pode dizer para você o que fazer, senão você mesmo. No processo terapêutico, por exemplo, no psicólogo, quantos pacientes, às vezes chega na consulta e acha que o psicólogo vai falar o que fazer. Não, primeiro a gente tem que escutar. A gente tem que colocar esse ser diante de si. Esse ser precisa se abrir, esse ser precisa de se transformar, de se conectar. De fato, essa conexão consigo. Porque nós somos deuses e na conexão conosco nós vamos também chegar até Deus. Jesus fala, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Muitas pessoas interpretam essa passagem achando que Jesus era egoísta. A gente só vai a Deus se passar por Jesus. Não é isso. Jesus falava, ninguém chega ao Pai senão fazer o que eu fiz. Passar pelos caminhos. Que caminhos são esses? Transformação moral. Nós estamos aqui, então repetimos isso, para nos modificarmos enquanto seres humanos. Então falávamos ter um ideal, ter um espírito de missão, seja um missionário. Até mesmo na esquina, na rua da sua casa, você pode ser um missionário. De que forma a gente está tratando os vizinhos, os amigos, os animaizinhos aí de rua, de estimação. Espírito de missão não é só subir na tribuna e falar sobre o Evangelho, porque muitos fazem isso, muitos sobem na tribuna espírita, nas igrejas evangélicas, muitos padres estão à frente de comunidades e falam do Evangelho, mas na hora da vivência diária, com os vizinhos, os amigos, os animaizinhos, as pessoas que estão passando necessidades, não praticam o Evangelho. Então a sua primeira missão é com você mesmo e também com as pessoas à sua volta. E eu vou dizer essa frase 1 milhão de vezes, se possível for. A palavra ela pode até nos convencer, mas o que arrasta mesmo é o exemplo. Francisco de Assis e grandes nomes estiveram aqui, nos deram um exemplo. Imagina se Chico só ficasse falando e nunca trabalhasse para o bem, demonstrasse o valor no seu trabalho, porque os bons espíritos aproximarão daqueles que têm boa vontade, boas atitudes. William, mas eu ainda tenho tantos defeitos, todos nós temos. E mesmo assim nós somos utilizados como ferramentas ágeis nas mãos dos espíritos para nos conduzir. Falávamos então da vida interior, é isso que nós também estamos falando aqui. O homem interior se transforma quando compreende o Evangelho em espírito e verdade. A vida interior é um santuário onde se escuta Deus. Sem ela nos tornamos reféns de opiniões alheias, do barulho, da urgência do mundo. A construção do reino de Deus começa neste espaço sagrado do silêncio, reflexão e humildade. E falávamos então no último evangelho sobre a disciplina. Sem ela nós não conseguimos atingir objetivo nenhum. Tenha um objetivo, você pode ter 1 milhão, se você não tiver disciplina, você não vai conseguir cumprir nenhum. E não é a disciplina, nós falávamos, aquela disciplina de eu tenho que fazer tudo isso
na hora exatamente certa. Não é a disciplina de levantar e fazer. Essa é a mais difícil. A disciplina de pegar e ir em frente com a sua missão ou com os seus projetos. Então a paz interior, ela vai sendo conquistada e ela vai sendo trabalhada a cada dia. Quantas pessoas, né? Observa aí quem você já conheceu na vida que tinha paz interior. Qual era a proposta de vida dessa pessoa? Puxe na sua memória. Puxe na sua memória talvez um amigo, um colega de trabalho, um colega do centro espírita. Alguém, pode ser missionário, um padre, algum líder religioso. Quem que você conheceu que tinha paz de espírito? Como era então o comportamento dessa pessoa? Humilde ou não? Falava boas coisas ou não? Tinha caridade para com todos? Sim ou não? Podemos dar o exemplo de Francisco de Assis, de Chico Xavier. Podemos dar o exemplo de tantos nomes que vieram aqui. Observem como eles tratavam os animais, as pessoas com dificuldades financeiras, as pessoas com dificuldades físicas, aquelas pessoas que tinham acabado de perder um ente querido, mas mesmo assim, observe ainda mais como essas pessoas lidavam com aqueles também que faziam mal para a sociedade ou mal para elas. Olha só, com que caridade, amor e humildade. Oferecer a outra face, então, não é se humilhar. E não é oferecer a face física. É deixar que a espiritualidade amiga vá um dia encaminhar essas pessoas. Não vale a pena a vingança. E é por isso que nós devemos tanto evitar constantemente os gatilhos de instabilidade emocional. A origem dos males está literalmente no egoísmo e no orgulho. Cortem essas raízes e o mal desaparecerá. Isso está no Evangelho. Os gatilhos de instabilidade não surgem do nada. Eles brotam das feridas não curadas, das expectativas irreais, do orgulho que teme falhar. Conhece com honestidade é o primeiro passo para desarmar esses gatilhos. E um dos grandes gatilhos que nós temos na nossa instabilidade emocional é criar expectativa onde não deveríamos criar. William, mas eu vou viver sem expectativa? Não é isso. Mas a expectativa que nós devemos criar é aquela que está no nosso controle. E o que está no nosso controle? A nossa decisão de mudança. A decisão do outro não está no nosso controle. A decisão do nosso filho, dos parceiros amorosos, enfim, dos amigos, não está no nosso controle. O que não está no nosso controle, se nós criarmos expectativa, nós podemos sofrer. A chance é alta. Então, nós devemos estimular, mas se a gente criar expectativa, muitas das vezes a gente fantasia, já faz um cenário maravilhoso e depois não acontece, a dor é duplicada. A gente precisa viver e continuar e fazer os nossos planos. Bom, eu quero isso e vou pedir a Deus se der certo e tal. Mas nós não determinamos a decisão do outro. O outro pode decidir e aí pode ser que não aconteça. Vamos dar o exemplo do casamento. Pode ser que você ainda esteja na sintonia, queira continuar casada ou casado, mas se a outra pessoa decide que não tem como. A gente pode até pedir ajuda à espiritualidade, se for um processo obsessivo e tal, mas ainda assim a outra pessoa tem o livre-arbítrio. Se vocês têm um compromisso, por exemplo, espiritual, terá que ser refeito em outra reencarnação. Quando a gente cria essas expectativas, a gente pode ser frustrado. E muitas das questões também que nos traz a instabilidade emocional. Questões do passado em que nós não resolvemos, perdão que nós não demos, situações que ainda estão bloqueando. Esse bloqueio não é nem espiritual, é psicológico. Quando a gente relaxa, quando a gente vai meditar, eclode isso na mente. Situações às vezes da infância, da adolescência, do início da vida adulta. Quantas situações que ficam voltando. Como quando a gente está com aquela gastrite, né, ou com aquele refluxo que volta, vai queimando. No pensamento ocorre isso também. Algo que nós comemos e não digerimos bem, fica com aquela sensação ruim de estufamento.
São muitos desses gatilhos emocionais. E por isso Jesus já sabia disso e ele falava, né? Reconcilia-te com seu inimigo enquanto estás a caminho. Faça a sua parte. Peça perdão, desculpa. Desculpe o mais rápido possível. Evite piorar. Nós contávamos aqui até o caso, né? Quando o Chico Xavier fala dos gêmeos. Tiveram que renascer gêmeos, dividir o mesmo útero, o mesmo berço, os mesmos brinquedos, o mesmo pai e a mesma mãe. Dois inimigos de vidas passadas que infelizmente não se perdoaram. Quantos gatilhos também de estabilidade emocional nascem disso? Seja leve no sentido psicológico e espiritual. Deixe isso no passado, é onde ele está. O passado só serve para nós irmos às vezes olhar como aprendizado, nunca um local de morada. Nunca faça do passado um local de morada. Jamais. Porque senão você pode adoecer. E adoecendo, você paralisa. Então não paralise. Esteja sempre no momento presente. Esteja inteiramente no momento presente. Se o seu momento presente você está voltando no passado, então volte no passado. Vamos lá. O que nós temos que resolver com este passado? Por que este passado está se fazendo presente? Você está aqui agora ouvindo o Evangelho e está vindo uma memória do passado que te atormenta, que está te atordoando. Vamos lá, vamos conversar com essa memória. Vamos observar o que tem aí. Essa pessoa que está vindo, será que é uma pessoa que ainda está encarnada? Você consegue conversar, reconciliar ou não? O que você tem que fazer? Ou foi algo que você fez e está arrependido? Quando a gente se arrepende, qual a melhor construção que nós podemos fazer? Arrepender é não repetir o erro e continuar no processo evolutivo, nos ensinou Jesus. Vá, meus filhos, e não voltes a errar. Não voltar a errar é aprendizado. Se você errou, está aí na consciência, como quando a gente passa uma vergonha e fica voltando essa memória, esqueça, já passou. Todos nós somos suscetíveis a erros. O que nós não devemos é continuar repetindo. Se errou, trouxe o constrangimento, a sua consciência já sabe que não deve fazer aquilo. Se não deve fazer, não faça. Se controle. No começo é muito difícil, mas volte-se para si mesmo e observe, estando aqui no momento presente. Por que você está no momento presente, vivendo então o futuro? Pensando na segunda, já angustiado com a terça, problematizando a quarta, ansioso com a quinta, ou ansioso até com o final do ano, mas nós ainda estamos em agosto. Volte-se para este momento presente. Tudo que nós temos é o aqui e o agora. Lembra que nós falávamos dos empréstimos de Deus? O tempo também é emprestado. Nós temos esse minuto agora. O próximo, não sabemos, e vamos continuando assim. Por isso, faça agora. Não perca tempo. Está com excesso aí de pensamentos no futuro. Por que você está mais no futuro? É claro que tem algumas coisas que nós temos que resolver com antecedência. É uma ansiedade saudável. Mas resolva uma coisa de cada vez. E se algo você tem que resolver hoje para o futuro, ele está no hoje. Então resolva tranquilamente, mas deixa, porque o futuro a Deus pertence. Nós precisamos programar o futuro sim, ter uma estabilidade, mas sempre deixando ali que Deus possa nos ajudar. Isso é também ter fé. Isso vai trazendo a nossa paz emocional, paz interior. Estar presente no momento é um ato de fé. É abandonar o peso do passado e a ansiedade do futuro. Quem vive o agora com plenitude está mais perto de Deus, pois o sagrado só se revela no momento presente. Lindo isso, né? Por que o sagrado só se revela no momento presente, pessoal? Porque estar inteiramente no momento presente é estar inteiramente confiando em Deus. É um dos grandes passos para a nossa paz interior. Nós já estamos na Colônia das Águas, ouvindo este Evangelho, sentindo a brisa das águas, sentindo o barulho, ouvindo e sentindo o barulho. Esse barulho que não nos incomoda. E nós vamos entrando neste rio para levar os nossos fluidos mais pesados.
Vamos convidar algumas pessoas para estar com a gente nesta colônia que nos abraça tão grandemente, agradecendo a Deus por esse momento de paz. Vamos voltar os nossos pensamentos para Deus, por Ele e para Ele. Que o Cristo também possa abençoar este momento de paz. Nós estamos nessa água que vai levando os fluidos mais negativos. Nós sentimos a leveza, a tranquilidade que ela corre. E os benfeitores, à distância, em círculo, nos emanam boas energias. As pessoas que vocês estão levando neste momento mentalmente, que elas possam receber também. Pessoas essas que possam estar adoecidas ou não, com uma angústia ou não, com algum problema ou não. Mas se você pensou, se você lembrou dessa pessoa, vamos orar. Vamos fazer a caridade moral. É o ato mais lindo, orar para uma outra pessoa, dedicar alguns minutos da sua caridade para um outro que está sofrendo. Nos momentos de sofrimento, como é bom as preces. Os espíritos vão nos dizer que quando no plano espiritual estão em regiões tenebrosas, angustiantes, que recebem uma prece, é como se fossem minutos de saúde e de amor. Então vibremos por aqueles que estão em necessidade. E vamos respirando profundamente, recebendo os bons fluidos, a alegria de estarmos juntos neste momento, juntos de Deus também. A alegria de estarmos inteiros no aqui e no agora. A alegria de estarmos juntos, conectados com o bem. Agradeçamos a Deus, agradeçamos aos amigos espirituais da Colônia das Águas. Ó Deus, estamos aqui finalizando mais um Evangelho, falando da nossa tão sonhada paz interior, que é um processo tão cuidadoso que nós temos que ter conosco mesmo. A reforma íntima, na verdade, é um grande processo de autocuidado, de amor. Esse aprendizado de nos amar para conseguirmos também amar o próximo. O perdão, a consciência tranquila, tudo isso que nos direciona. E ó Deus, Jesus, Kardec e tantos espíritos amigos nos trouxeram tantas informações cruciais para o nosso aprendizado. Nós agradecemos. Agradecemos imensamente também por todas as outras religiões que nos trouxeram um pedacinho dessa verdade e que nós costuramos para o crescimento e a paz interior. Nós agradecemos. Ó Senhor, estamos iniciando um novo mês. Pedimos que seja um mês tranquilo, de trabalho, de oportunidades no caminho do bem, de paz, de muitas consciências, de alegria, de sorrisos, de gratidão. Guia os nossos passos, esteja em cada momento conosco, com cada um que está ouvindo este Evangelho. O Senhor conhece a necessidade física e espiritual de cada um deles, os pedidos. Essa egrégora se une agora e nós pedimos pelo nosso planeta e também pelo nosso Brasil. Vamos vibrar mais uma vez por este planeta e agradecemos imensamente. E é com muito amor, com muito carinho que nós pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, pessoal, agradecendo a cada um de vocês, agradecendo mais uma vez a companhia, pedindo vocês que deixem aí também o nome, a cidade, o estado, né, país que você ouve este Evangelho, deixa aí o seu comentário. Nós agradecemos, quero pedir desculpas também mais uma vez por ter entrado um pouquinho mais tarde hoje. Como vocês já sabem, eu já falei aqui algumas vezes no Evangelho, eu moro muito perto, aqui é um estádio de futebol. E hoje teve a final de um campeonato, se eu entrasse 6 horas, vocês não conseguiriam ouvir de fato o Evangelho. Ainda está com algumas movimentações aqui na redondeza, né? Muitos de vocês devem ter percebido, mas é bom para a gente meditar também, treinando com barulho. Alguns não, né? São muito altos, a gente não consegue, né? Cortar durante o Evangelho, mas a gente agradece aí a paciência, o carinho de vocês. Quero mandar um abraço individual para cada um, coletivamente também. Vou falar aqui os nomes que vocês deixaram.
Conceição Costa, um grande abraço, está sempre aqui nos ajudando, da cidade do Porto, de Portugal. Maria Isabel, um grande abraço. Vanessa Gutierrez, abraço. Cris Belino Oliveira, um grande abraço. Lucília Miranda, da cidade de São Paulo, capital. Jéssica Nuvens, um abraço. Regina Lúcia, um grande abraço. Sidney Bica, um abraço. Sônia Valéria Gonçalves, um abraço. Lucília Miranda, já falei, desculpa repetir aí. Ronaldo Oliveira, grande abraço, de Belém. Conceição Cobucci, de Santos Dumont, em Minas Gerais. Um abraço, pessoal de Santos Dumont. Silvia Bastos, São Paulo, capital. Alberto Mazola, também de São Paulo, capital. Dani Marques, um grande abraço. Diogo. Ana Martins, de São Paulo. E Diogo, um grande abraço. Sheila Vilela, de Osório, no Rio Grande do Sul. Abraço, pessoal do Rio Grande. Rosi Leal, um abraço. Paula Pereira, um grande abraço, Deus abençoe. Janda, de Dias Dávilas, na Bahia. Lara Brito, Teresópolis, no Rio, um grande abraço. Fatinha Viana, também sempre nos ajudando aqui. Branca Ramos, São Paulo, capital. Joelma Adriana, de Betim, em Minas. Deus abençoe, pessoal, aí um abraço. Maria Alice Cerqueira, de Seabra, na Bahia. Ivone do Paraná, Deus abençoe. Fábio Saraiva. Maria de Fátima, Deus abençoe. Ana Paula de Cuiabá, no Mato Grosso. Natalícia Fonseca de Moraes, Rio Verde, Goiás. Marinês da Silva Pereira, de Brejão, em Pernambuco. Roberto Fleck de Vilhena, em Rondônia. Isamar Chamorro, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Luiz Fernando, de Salvador, na Bahia. Gratidão. Renata Maria, grande abraço. Maria Cristante, na Grande São Paulo, São Paulo, capital. Shirley Alexandrina, um grande abraço. Márcio Pontes, Deus abençoe. Silvana Dornelles, da cidade de Itaqui, no Rio Grande. Grande abraço. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, capital. Um grande abraço também. Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Peço que continue colocando o nome aí. Joana Dark de Jesus. Unai, em Minas Gerais. Deus abençoe. Mônica Pereira, de Campos dos Goitacazes. Natália Gislene, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço, meninas. Viviane Lessa, também, grande abraço. Vanessa Comino, um abraço. Nelson Rocha, Araraquara, em São Paulo. Deus abençoe também. Esther Figueiredo. Ângela Loures, tem algumas pessoas que não estão colocando cidade, pessoal. Quem quiser colocar, tá? A Ângela colocou que é de BH. Um grande abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Deus abençoe. Obrigado aí, pessoal. A gente agradece. Peço a vocês, Sônia Marinho, de Ilhabela, em São Paulo, pra gente finalizar aqui. Pedimos aí, continue mandando os nomes, deixando um comentário. O comentário ajuda muito, pessoal, o vídeo a subir, a atingir mais pessoas. Às vezes vocês não conseguem compartilhar no status ou não querem por diversos motivos. Vocês nos ajudam muito aí curtindo e deixando um comentário que atinge mais pessoas, tá bom? Grande abraço, que Deus os abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.